quando Jesus diz, siga-me, e por que a gente tem que seguir a Jesus? Porque eu acho que essa segunda pergunta aí, ela é uma pergunta que fica pairando aí na mente de muita gente que ainda está vivendo, né, a escolha de viver para si mesma. E interessante que essa foi uma das grandes crises da minha adolescência. Porque eu cheguei na igreja com 9 anos de idade, né? Meu pai, minha mãe, eu não nasci num berço cristão, e as pessoas falavam, você tem que adorar Jesus, você tem que seguir a Jesus, você tem que servir a Jesus, e eu falava, eu não quero. Por que eu tenho que seguir a Jesus? Então eu falava assim, eu quero... Não, eu não tenho... Eu lembro que uma vez eu falei bem assim, devia ter uns 14 anos, eu falei bem assim, eu não tenho nada contra Jesus, eu acho bom, quem quiser seguir, que siga, mas eu também não quero seguir o diabo, eu não quero nem o diabo, nem Jesus, eu quero seguir a minha vida. Né? Então foi uma das grandes crises da minha vida, por que eu tenho que adorá-lo? Né? Por que eu tenho que segui-lo? Por que eu tenho que amá-lo? Né? As pessoas, então, não é por que seguir a Jesus, mas como? E aí a minha cura foi realmente encontrar o porquê e como que eu fazia isso daí, né? E por que eu deveria fazer. Eu não sei se vai dar pra gente terminar isso aqui, essa palavra hoje, entendeu? Não sei se vai dar, mas primeiro nós vamos introduzir, né? Lá na primeira carta de Pedro, diz assim, por isto fosse chamado, para isto fosse chamado, porque também Cristo padeceu por vós. Padeceu por vós envolve o quê? Cruz. Né? 1 Pedro 2, 21. Padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Na live a gente falou sobre isso. Esse deixando o exemplo aqui a palavra grega é rupogramas. E o que significa essa palavra grega, rupogramas? Eu fiquei tão impactado quando eu fui estudar sobre isso. Essa palavra é o seguinte, rupogramas era o alfabeto que as pessoas recebiam. Tipo assim, o alfabeto era de A a Z. Então, o que esse texto está dizendo? Primeiramente, para seguir a Jesus, nós temos que entender que ele já deixou o rupogramas, ou seja, o alfabeto de A a Z. A, Gênesis. Z, Apocalipse. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa da Bíblia inteira. Você precisa conhecer o que está aqui. Se você não conhecer o que está aqui, você não tem como segui-lo. Porque quando você fala em seguir, pressupõe o quê? Um mapa. Qual é o mapa? É a Bíblia. Daí que você vê como que o ex-Lúcifer é terrível. Então ele vem e mata o chamado Antigo Testamento. Você vai encontrar Jesus como? Não vai encontrar. Você vai encontrar um outro Jesus. Porque o rupogramas, olha como é que as palavras, a revelação bíblica, ela tá toda conectada. A Bíblia é um livro de conexões. Nenhuma palavra está perdida. Isso é um milagre, né? Nenhuma profetas palavra. Em outras épocas, em outros lugares, geograficamente, e tudo se encaixava. Tudo se encaixava. Milagrosamente. Por isso que diz que nenhuma profecia, Pedro, ele fala sobre isso, que nenhuma profecia, ela veio por vontade humana, não é? Pois a profecia, segundo Pedro 1, 21, nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia bíblica, o que chama de profecia? Nada que foi escrito, inclusive o que Paulo escreveu, que foi chamado a completar as Escrituras, Colossenses 1, 25, nada veio por vontade humana, ela veio do alto. Lucas fala sobre isso também, que ele escreveu como algo vindo do alto. Paulo não sentou lá, o apóstolo Paulo falou, eu vou escrever aqui. Eu escrevi uma carta aqui, aí depois virou Bíblia. Não, ele sabia o que estavam fazendo. E ele dizia também, né, digo eu e não o Senhor. Exatamente. Quando era especificamente. Então, mas mesmo quando ele dizia digo eu, é porque ele, lá na frente ele diz, mas eu cuido que eu tenho o Espírito do Senhor. Então não é que Paulo está dizendo aí que o que digo eu não é dele.
É que ele fala, digo eu, ele usa uma figura. Aí depois ele fala, mas eu cuido que eu tenho o Espírito do Senhor. Então Paulo sabia o que estava escrevendo. Então o que acontece? Os homens foram conduzidos. Interessante aqui, eles foram carregados sem macular, sem tirar a individualidade de cada um, de tal maneira que você tem Isaías, que era um erudito, era um intelectual. O escrito de Isaías é de um intelectual. Amós era um homem do campo. Mas qual que é mais inspirado? Amós e Isaías. Os dois são 100% inspirados. Isso se chama soberania de Deus. Não é? É o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia está toda conectada. Então, quando diz lá que o Senhor nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas, ele nos deixou a ideia aqui que a gente pensa que é o exemplo da vida de Jesus, né? Agora, olha a conexão. Olha a conexão. Olha que lindo que é. 1 João 5,7. 3 são os que testificam no céu. Quais são os 3? O Pai, a Palavra e o Espírito. Então, Jesus é o quê? Palavra. É a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, a gente usa o verbo, acaba a gente... Porque tanto em João 1, quanto em 1 João, palavra aí é logos. Então, no princípio era o logos estava com Deus, o logo era Deus. Logo é a palavra escrita. 1 João 5,7. No princípio era o logos. 3 estão se concordam no céu. O Pai, o logos e o Espírito Santo. Então, quando diz que Jesus nos deixou o exemplo, ele está servindo o quê? A palavra. De onde? De Gênesis a Apocalipse. Porque em Lucas 24, 44 diz, estou repetindo aqui, é bom repetir. E começou a dizer tudo quanto dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, é a Bíblia toda. Nós temos Jesus em Gênesis, em Êxodo, em Números, entendeu? E até Apocalipse. Por isso que em Apocalipse diz que nenhum tio pode ser retirado. Entendeu? E quem retirar está passivo, o nome dele vai ser retirado do livro da vida. Então, como seguir a Jesus, é a Bíblia inteira. Olha só, Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas, não, aqui é escritas, né? Neste livro. O que significa isso? Quando a gente lê essa porção aqui, a gente pensa que está se lendo Apocalipse, né? É a profecia de qual livro, queridos? É desse livro aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse. Porque uma das maneiras de chamar a Bíblia é profecia. Por isso que Pedro fala, o apóstolo Pedro, nenhuma profecia foi dada. Não é nenhuma profecia dos profetas. É porque a Bíblia é um livro profético. Profético em que sentido? Aí vamos para a conexão de Timóteo, capítulo 3. Toda a escritura é divinamente inspirada. Em outras palavras, toda a escritura ela é profética, ela é sopro de Deus. Aí, vamos para o outro vínculo, para outra conexão, que eu não posso deixar de fazer. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Como que se dá o novo nascimento? O que é a água? Efésios capítulo 5. A lavagem da água pela palavra. A água é o quê? A palavra. E a palavra é quem? Jesus. Então, quem é que produz o novo nascido, ou nascido de novo? A nova criatura. Efésios 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como que se dá esse nascimento? A palavra e o Espírito Santo se juntam dentro da pessoa e faz a pessoa nascer de novo. Cria um novo ser, uma nova criatura, chamada de Filho de Deus, irmão de Jesus, discípulo de Jesus, servo de Jesus, santo, fiel, todos esses nomes. Então, seguir a Jesus começa por aí. Então, seguir a Jesus começa com arrependimento, novo nascimento e conversão.
Querem ouvir sobre isso? É o Começa novo com- nascimento, né? Porque estávamos mortos. Exatamente. O que fizemos para trás... Aí, posso ir? Posso continuar? Tá. Sim. Então, olha só, a Bíblia é fascinante, vai borbulhando no coração da gente, né? Olha o que está lá em João capítulo 16. João capítulo 16. Por isso que nós não podemos fazer ninguém nascer de novo. Então nós estamos no que significa seguir a Jesus. Verso 8, olha o que diz. Quando vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por não crerem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e do juízo, não me verei mais, e do juízo porque já está julgado o príncipe deste mundo. Olha que questão fantástica aqui. Então, para seguir Jesus, começa da seguinte forma. A pessoa, ela começa sendo convencida de que ela não crê em Jesus. Agora, foi bom o seu testemunho naquela grande emissora que você foi chamado para dar uma palavra e você falou várias vezes o nome Jesus, a sua entrevista não foi ao ar. Por quê? Porque o Jesus que as pessoas creem é o Jesus histórico. Já pensou você chegar para alguém, experimenta, e falar assim, você não crê em Jesus, a pessoa vai te agredir. Porque a história diz que ela está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Só uma pessoa lunática, uma pessoa que está fora de órbita pode não acreditar. Porque ele é um personagem histórico. É a mesma coisa de você falar que não existiu... Fala um personagem aí da história. Para não dizer que eu estou induzindo. Hitler. Que não existiu Hitler, que não existiu mais quem? Elvis Presley. Elvis Presley. Michael Jackson, agora mais recente. Michael Jackson, não. Eu nunca tive contato com ele, então não existiu. Só que os anais históricos dizem que essas pessoas são personagens. Elas existiram. Então você não vai simplesmente acreditar nem nessa lâmpada que está diante de você. Não é? É o agnóstico, né? Então, o que acontece? Nós temos que entender que todos os que não nasceram de novo, eles não creem em Jesus. Por isso, o grande pecado de cada pessoa que vem à existência e começa a tomar decisão por si só é o pecado de não crer em Jesus, mesmo que ela diga que creia. Palavras de quem? Minhas? Não. Palavras de Jesus. O Espírito Santo virá para convencer do pecado e não crê em mim. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está dizendo que o primeiro problema do ser humano é não crer em Jesus. Então, se você tivesse de ministrar a alguém o evangelho do reino, Fernandinho, a primeira coisa que você tem que mostrar para a pessoa é que ela está morta. Aí, se você for para Colossenses capítulo 1, é que ela era inimiga do Senhor. Mesmo sendo boazinha. Se você for para João capítulo 8, você vai dizer que ela é filha da mentira, que o pai da mentira é o diabo, então ela é filha do diabo. Isso, palavras de... Não, mas Cacau, não. Isso aí não é verdade. Quem não está em Cristo é filho do diabo? Sim, é o que diz a revelação bíblica, não é? É o pai da mentira. João capítulo 8, não é? Está escrito de maneira muito clara. Vocês são filhos daqueles que vocês estão ligados a eles, não é? Então diz que todo aquele que não está em Cristo, essa é a realidade dele. Então, quer dizer, e logicamente não crê em Jesus. Então essa é a primeira revelação. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. É mostrar a cada um
de que, na verdade, o Jesus que ela crê é um Jesus histórico. Não é um Jesus da Bíblia. Da revelação, Revelação bíblica. Aí depois do pecado, da justiça. Da justiça por quê? Aqui está a cruz. Na cruz, houve uma troca. Jesus tomou a nossa injustiça e nos deu a justiça dele. Isso chama-se justificação. Ele levou os nossos pecados. Tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. O sacrifício de Jesus, ele foi vicário. O que significa vicário? Ele foi substitutivo. Por isso que quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então, o que acontece? Foi injusto a morte de Jesus. A morte de Jesus foi injusta. Em que sentido que ela foi injusta? Porque ele não merecia aquilo. Ele era inocente. E nesse sentido foi injusta, porque tinha que ser dessa forma, porque o justo tinha que morrer pelos injustos. Então, quando ele foi chicoteado, quando ele recebeu cusparadas, quando deram vinagre para ele beber, quando zombaram dele, quando humilharam Jesus, isso foi por minha causa. Foi o meu pecado. Foi por isso que aconteceu tudo aquilo com ele, não porque ele merecesse. Você imagina Jesus fazendo o que ele fez, curando, deixando a glória, andando no meio das pessoas, fazendo bem, tocando em leprosos, dando abertura de olhos a cegos, curando aleijados, ressuscitando mortos, andando de cidade em cidade. Você imagina essa mesma multidão na hora da crucificação, em que um preso tinha que ser solto e diga: solte Barrabás. Já imaginou? Que trágico, que terrível, mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Porque ele tinha que ir para a cruz. Porque é lá que ele ia morrer no meu lugar. Ele tinha que ir como ovelha muda para o matadouro. Ele tinha que ser sacrificado. E se quer ter uma ideia disso, reveja o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Talvez ele retrate 10% do que Jesus sofreu. Ele sofreu aquilo por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Ele foi às últimas consequências. E nós não podemos enfeitar o pecado. E nós não podemos dar outra notícia. Não podemos ocultar essa realidade da Boa Nova. Foi necessário tudo isso. Não foram apenas os judeus que crucificaram Jesus. Eu crucifiquei Jesus, você crucificou, nós crucificamos, porque ele foi lá por causa do nosso pecado. Mas ele morreu para que tivéssemos vida. E, Cacau, porque não foi com prata. Desculpa. Quando a gente tira ou não permite o governo de Jesus sobre nós, a gente mata Jesus todos os dias com as nossas escolhas, né? Hebreus, capítulo, acho que é 6. Eu acho que é 6. Que fala o seguinte: quando nós pecamos, depois de salvos, e insistimos no pecado, nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus. Então, é uma realidade que nós temos que encarar, não é? Porque quando assim fazemos,
nós estamos, na verdade, fazendo a mesma coisa do que aqueles da época de Jesus fizeram com ele e a mesma coisa que nós também fazemos com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, está escrito aqui. Hebreus capítulo 10. Se voluntariamente... Olha, Fernandinho, pergunta que você sempre me faz, Cacau, as pessoas que dizem que podem pecar e a graça cobre. Claro que a graça cobre. Pecado arrependido. Temos que ler a Bíblia, é o que a palavra de Deus diz. Olha aqui, Paula. E você que está aí nos ouvindo, que não desistiu, não é? Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De novo, se voluntariamente, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior juízo! Ah, o Deus do Antigo Testamento diferente do Novo. Aonde que está escrito isso? Só sendo uma Bíblia de satanista. Porque na minha Bíblia isso não está. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, queridos. É o mesmo Deus que é ontem, hoje e eternamente. Quando o texto de Hebreus diz, 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós usamos para falar de que ele cura hoje, como curou ontem, curará sempre. Verdade, mas o que ele está querendo dizer é que Jesus é o mesmo lá de Gênesis e de Apocalipse. Esse é o Evangelho. O que passa disso é o outro Evangelho, fruto de feitiçaria evangélica. Feito por Satanás e escrito no inferno. Exatamente. Então, eu gosto de ler a palavra. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, depois de seres iluminados, suportaste grande combate e aflições. Mas você, que quer persistir, que é de Jesus de fato, que é remanescente fiel, preste atenção. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitai de perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que é de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que conservam, que creem para a preservação da alma. Então, essa é a questão. Não é? Esse é o Evangelho, né? E Jesus, então, foi à cruz. Nós não podemos pegar o pecado que matou Jesus e crucificar novamente o Filho de Deus, não é? E o que acontece é que quando Jesus foi à cruz,
Por isso que diz, eu vou para o Pai. O que é que ele fez? Olha que coisa fantástica, né? É muito, assim, maravilhoso a gente entender isso. O que aconteceu? Por que que diz que vai convencer da justiça? Aconteceu tudo isso. Mas no final aconteceu uma coisa maravilhosa. Atos capítulo 2 diz que quando Jesus morreu por nós, ele derramou o seu sangue. Aquelas chicotadas que ele recebeu, às vezes que ele foi furado, né? Sangrava. E naquela cena do filme passa o sangramento de Jesus. Mas é interessante que diz em Atos capítulo 2, verso 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Tem um livrinho chamado O Sangue, eu não me lembro o autor. Que livro espetacular. O Sangue, ele de capa branca. Ele só fala sobre o sangue. Ele aborda algo muito interessante aqui sobre esse texto. Ele fala que quando diz que o sangue de Jesus não viu a corrupção, que o corpo de Jesus não viu a corrupção, é que o sangue de Jesus, ele não se estragou. Ou seja, ele se conservou vivo. Por que conservou vivo? Por quê? Aqui está a resposta. Hebreus capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Mas diz lá que Jesus, versículo 12, e não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma redenção eterna. O que significa isso? O sumo sacerdote não pegava o sangue do animal e não ia no Santo dos Santos, e lá ele não entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Jesus ressuscitou, pegou o sangue dele e entrou no céu, no Santo dos Santos, chegou diante do Pai e disse, aqui está o meu sangue pelos meus irmãos, porque eu morri. Sangue vivo. Então, por isso que diz, do pecado de não crer em mim, e da justiça, porque eu vou para o Pai, entende? Ele teve que ir para o Pai para quê? Pegar o sangue e levar ao Santíssimo Lugar. Que maravilha! Nós não podemos pisar esse sangue. Entende? Aí fala, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Agora a notícia maravilhosa, o que aconteceu? Colossenses capítulo 2, eu acho que é 2, eu não podia deixar de falar dessa porção bíblica. 2, verso 14. Vou ler a partir do verso 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, igual a Efésios, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, aqui a palavra da cruz, e tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Aleluia! O que ele fez? Porque o príncipe desse mundo está julgado. Essa é a terceira notícia que você dá. Primeira, você não crê em Jesus. Segundo, junto disso, você está morto, você é um condenado, mas há solução para você. Jesus morreu por você. Ele derramou o sangue para te salvar, para te libertar. Não foi com prata nem ouro que você foi salvo, ou pode ser salvo, mas pelo precioso sangue de Jesus. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço. Você não tem que pagar nada, você não tem que dar dinheiro. Você tem que entregar a sua vida, você tem que se render e confessar que eu sou o Senhor. Que nenhum outro nome debaixo do céu
se pode dar salvação senão o nome de Jesus. Você tem que confessar Jesus. E eu quero te dar outra notícia. Aquele que está te prendendo, ele está derrotado. Uhum. Porque o escrito de dívida que você tinha lá no céu, a sua dívida anotada lá, eu peguei e cravei na cruz. E agora os demônios que estavam te aprisionando, os Efésios 2, com a corrente, não estão mais te aprisionando, porque o evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O que a palavra da cruz é o poder de Deus? A palavra poder é dunamis. Dinamita as cadeias das trevas. Não há pecado que não seja dinamitado pelo poder da palavra da cruz. Amém. Esse é o evangelho. O Filho vos libertou para serem verdadeiramente livres. Não é meia liberdade, é liberdade integral. Jesus liberta. Um dos significados da salvação é libertação. Dois significados. É a libertação. Então, quando Jesus liberta, liberta. Aí entra o que o Fernandinho falou. Então, essa é a primeira parte. Aí o Espírito convence disso. Aí convence. Mas convence através de 2 elementos. Quais são? A gente está estudando aqui. Lá em João 3. Tem que nascer da água e do Espírito. A água é o quê? Palavra. Então você tem que pregar o quê? A palavra. Mas de onde até onde? De Gênesis a Apocalipse. Porque o rupograma são as letras. Do A a Z. Agora, se você quiser pregar a palavra do seu jeito, você vai fazer 2 vezes filho do inferno. Ou você prega tudo ou não prega nada. Uhum. Porque o inferno, para quem conhece a Bíblia, vai ser mais quente do que para quem não conhece a Bíblia. Um evangelho mal pregado é pior do que um evangelho não pregado. Uhum. E muitas pessoas... Dá licença, Fernandinho, só para dar uma base. Diz lá, aquele que fez coisas que conhecia a vontade de Deus, que não conhecia a vontade de Deus, acho que está em Mateus 25, eu acho, e fez coisas dignas de açoites, vai ser castigado com poucos açoites. Mas aquele que conhecia a vontade de Deus e fez coisa digna de açoite, vai ser castigado com muitos açoites. Então, um evangelho mal pregado é pior do que um evangelho não pregado. Pelo menos, entre aspas, o inferno vai ser menos quente. Menos quente. Para a pessoa que, por exemplo, que conviveu dentro de uma igreja. Você estava lá. Todo domingo. Mas ouviu um evangelho mal pregado. Ou ouviu um evangelho bem pregado e não se converteu. Rapaz, o inferno vai ser muito mais terrível. Essa é a questão. Então, eu acho que fechou essa palavra. E a gente entra nessa parte, né, aqui, diante disso que você está falando, né? Uma das coisas cruciais da reforma foi a valorização, e não só a valorização, mas somente a escritura. Exatamente. De você... Só a escritura. Para você pregar exatamente a palavra. E aí algumas pessoas tornam a dizer, não estamos aqui para criticar ninguém, mas é apenas um alerta, começar em nós mesmos. Né? Porque quando a gente aponta um dedo, existem outros apontados para nós mesmos. Mas que, o meu ministério não é esse. Esse não foi o dom que Deus me deu. Não. É como a gente já disse, o que a palavra diz. Temos que pregar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. E aqui, às vezes... eu ia em algumas igrejas e ficava meio que envergonhado na hora das ofertas. Porque os pastores iam dar uma palavra sobre a oferta. Pô, mas como é que o incrédulo vai entender isso? A oferta também faz parte do conselho de Deus. Tudo faz parte do conselho de Deus. Inclusive e principalmente a questão do pecado. Não adianta pregar, como a gente está falando, pregar os benefícios da cruz, né? Falar sobre Jesus, mas a gente não pregar realmente isso que afronta o coração de Deus. E na verdade, resumindo a minha fala aqui, é que o pecado foi algo tão terrível, e é tão terrível,
que precisou Jesus deixar os céus para poder se fazer sacrifício por nós. Não, o pecado é quando a gente começa a ler a Bíblia e verificar o que ele fez com Jesus, aí que entra o processo, né? A gente fica assim, a gente começa a se entristecer, saber, Senhor Jesus, foi eu que fiz aquilo com o Senhor, foram os meus pecados, não é? Foram os meus pecados. É muito interessante. Agora, Fernandinho, então, nesse processo de Paula, de convicção de pecado, aí que vem o arrependimento. Uhum. Começa a vir o arrependimento. E o que é o arrependimento? É o resultado, entende? Dessa convicção do pecado de não crer em Jesus, da justiça, entendeu a justiça? E do juízo. Aí seus olhos começam a abrir, você começa a olhar para a cruz. Por isso que diz, Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Então, para aquele indivíduo que era douto na Bíblia, um pós-doc, um cara muito entendido, não parecia alguém de má fé que estava ali testando Jesus, não é? Eu imagino que Jesus falou com muita compaixão com ele. Você tem que nascer de novo. Aí que entra, Fernandinho, nós precisamos entender. Esse livro aqui, presta aqui. Esse livro aqui, ele é muito interessante. Tem uma frase nesse livro que eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Desse livro, hein? Do Joseph Allen, que é esse puritano lá, né? Da Inglaterra, penso, do século XVII. Ele fala o seguinte: conversão não é uma reforma, é novo nascimento. Não é igual você pegar uma casa, trocou a janela, trocou a porta, você pintou. Uma ajeitadinha. Deu uma ajeitadinha. É você tombar tudo desde o alicerce. É o machado. Então, é o machado. É muito boa. Essa palavra foi rema, hein? A palavra foi rema. É o machado que vai na raiz. Na raiz. Era a mensagem que João Batista trazia. Uhum. Então, só um minutinho só, Paulo. O que acontece? Quando você nasce de novo, muda-se a natureza. Olha o linguajar de Jesus. Nicodemos, é o seguinte: tudo bem, Nicodemos, eu te entendo, ok, eu sei a sua realidade. Só que, tem que zerar, você tem que nascer de novo. Nada do que você tem, de sua intelectualidade, da sua formação, vai possibilitar que você me conheça e me veja. Você tem que nascer de novo. Então, esse é um outro problema hoje, Paulo. É que necessário nos é nascer de novo. Tem um livrinho da editora Betânia, pena que eu não estou com ele aqui. É um livro muito bom, antigo, eu já passei ele para você. Crentes que precisam de salvação. Ele é baseado em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, se dizem nascidas de novo, mas que pelos frutos elas não nasceram de novo. Entendeu? Então, isso é uma realidade. Por quê? Porque quando a pessoa nasce de novo, entra o que você falou, a pessoa que ela vivia maritalmente com a outra, entregou a vida a Jesus no domingo, na terça ela não conseguiu se mover no que ela se movia. Por quê? A razão é simples. Não é porque o pastor estava perto dela, não é porque ela estava com drama de consciência, é porque a natureza dela não pedia mais aquilo. O machado foi lá. Com todo respeito, você dá um banho num suíno, num porco. Você dá um banho nele, bota uma lama, ele faz o quê? Vai pra lama. Por que ele vai pra lama? Porque a natureza dele não mudou. Você pode dar um banho, coloca ele, botar perfume francês nele, coleirinha e tudo mais, ele vai. Se você botar uma lama, ele vai pra lama. É a natureza.